Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom estarmos mais uma vez durante essa semana aqui na casa do nosso Deus. É bem verdade que na segunda-feira, né, alguns irmãos e irmãs já vêm para a reunião dos homens de coragem, para as Déboras, para os cursos. Mas hoje, em especial, estamos reunidos como igreja, né, para estudarmos a palavra de Deus. E eu quero convidar os amados, por favor, para que abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 12. A turma superando o friozinho, né? O inverno está chegando. Mas a turma criando coragem e vindo para a casa do Senhor. Isso é muito bom. Romanos, capítulo 12. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema Vidas no altar do Senhor. E vamos ler ali o versículo de número 11. E aí você deixa a sua Bíblia aberta também, para depois nós falarmos sobre alguns outros versículos. Diz assim o texto: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém, queridos? Vidas no altar do Senhor. Eu entendo que esse é o desejo de Deus em relação a nós, que as nossas vidas estejam totalmente dedicadas a Ele, que os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações estejam sendo depositadas no altar do Senhor. Porque entendemos que vida no altar do Senhor é aquela vida que agrada a Deus. Que Deus olha, Deus tem prazer em nós. Nós entendemos assim. E quando nós trazemos a ideia de altar, quando nós vamos montar a história bíblica, né? Altar traz para nós local de entrega, né? De sacrifício, de dedicação, de adoração também. Quando olhamos na história da igreja antiga, lá no Antigo Testamento, eles tinham como primícias, né, irem até o altar, oferecer sacrifícios. Mas quando nós chegamos aqui na carta do apóstolo Paulo, ele começa a trazer para nós uma ideia também mais direta, mais pessoal, mais íntima. Naquele tempo eram apresentados animais, às vezes até a primícia da terra, aquilo que plantavam. Mas aqui em especial, o apóstolo Paulo começa a trazer para nós a ideia de entrega da própria vida, de sacrifício da própria vida, nosso próprio corpo, né? E aí ele vai chamar essa entrega de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele vai dizer que é o nosso culto que racional, né? No mesmo capítulo 12, só que lá no versículo 1 é que está registrado esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a ideia de sacrifício vivo aqui é da morte da carne, do novo homem, sacrifício vivo. Agora, o sacrifício que nós temos que fazer e manter viva em nós, agora o mover do Espírito em nós, o novo ser, a nova criatura, que agora somos em Cristo Jesus, e isso traz para nós a ideia de sacrifício vivo, amortecendo a carne, amortecendo o pecado, deixando de lado todo o pecado e vivendo agora o novo homem, vivendo longe do pecado. E eu gosto da ideia de corpo, né? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A ideia aqui também é de que todo o nosso corpo pertence ao Senhor, todo o nosso corpo precisa ser mortificado na carne e viver agora em espírito. E aí, quando nós entramos nesse texto aqui, do capítulo 12 em si, versículo 11 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele começa a trazer, ele começa a pontuar algumas coisas para que nós possamos ter a nossa vida no altar. Eu me detive aqui no versículo de número 11, mas eu não sei em relação à Bíblia dos irmãos, mas na minha Bíblia aqui, esse tópico aqui, o autor começa tratando assim, ele intitula assim, as virtudes recomendadas. Virtudes essa para nós, para que nós possamos ter a nossa vida no altar do Senhor, não só no altar do Senhor, mas vidas aprovadas também pelo Senhor. No versículo 9 ele fala sobre o amor sem hipocrisia, fala também sobre o fugir do mal. No versículo 10, nesse tópico aqui, ele vai falar sobre o amor cordial que nós devemos ter. No versículo 11, ele vai falar sobre o cuidado com a boa obra, a apresentação do obreiro, de como nós devemos nos portar na obra do Senhor. No versículo 12, que nós conhecemos bem, né? Manter firme ali a nossa esperança
bem como nos mantermos firmes em oração também, vamos falar um pouquinho no estudo de hoje. No versículo 13, ele nos convida também a compartilhar com os necessitados, a ajuda aos necessitados. No versículo 14, ele pega um pouquinho pesado, né, quando ele fala sobre abençoar a quem? Aqueles que nos perseguem, abençoar os nossos inimigos. Enfim, ele vai até o versículo de número 21, mostrando para nós, ali, norteando para nós algumas virtudes para que nós possamos ter a nossa vida no altar do Senhor. Num contexto geral da carta aos Romanos, né, ao longo dos seus 16 capítulos, ele traz a ideia de salvação também, tanto para judeu quanto para gentios, e uma vez crendo em Cristo, ele traz para nós, ele deixa muito bem claro aqui a igreja de Roma, que agora nós somos novas criaturas, não somos mais dominados pelo pecado. O pecado, ainda que nós tenhamos uma associação com ele pela nossa matéria, pela nossa carne, mas nós não podemos nos deixar ser dominados pelo pecado. Ele fala também nesta carta. E ele fala da pessoa que é governada pelo Espírito Santo. E aqui no capítulo 12, ele traz essa ideia de como o cristão deve proceder, e é nesse ponto aqui que eu quero tirar algumas lições para nós pensarmos nesta noite. E o primeiro ponto aqui que eu quero pensar com os irmãos, volte comigo no texto, é justamente para mantermos nossas vidas no altar do Senhor. Nós precisamos, em primeiro lugar, zelar pela obra do Senhor. E aí, na parte A do versículo, ele começa dizendo: no zelo não sejais o quê? Remissos. Na minha versão, a palavra remissos. E o que nós entendemos por zelo, irmãos? O que nós temos aí, o que nós temos bem elaborado na nossa mente em relação a zelo? Zelo traz para nós a ideia de cuidado, de interesse, de seriedade, de trato com mais respeito, com mais seriedade para certas coisas. Zelar por estas coisas, ou seja, a gente não fazer a coisa de forma relaxada, ou não ser descuidado com as coisas, né? Eu gosto muito de, como a gente fala aqui na rede social, ela é boa para muitas coisas, para outras coisas não, mas às vezes aparece, e essa semana eu estava olhando alguns, eu estava lembrando, né, pensando na reflexão e lembrando, que remonta assim, volta um pouco à década de 1980, alguns vídeos mostrando como é que era na década de 80, eu me lembro como é que nós éramos enquanto criança quando nós ganhávamos algo, bicicleta, fosse o que fosse, né? Aquela época era diferente dos dias de hoje, mas a gente tinha um zelo, a gente tinha um cuidado, a gente tinha um carinho, era diferente o trato que a gente dava hoje. Eu não digo que a nossa geração, que a geração atual seja relaxada, não é isso, mas eu não vejo assim tanto afinco como nós tínhamos na época com as coisas. Eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, meu irmão, era igual o carro, toda semana procurava lavar, pegava o bombril, passava no raio, né, na raiação da bicicleta, para quando andar ficar fazendo aquele brilho legal. Era uma alegria tremenda, com uma bicicleta, irmãos. E quando a gente olha para os dias atuais, a meninada não está nem aí. Eu fico olhando lá em casa, meu próprio filho. Ele se deixar, a roda sai, o pneu fura. E ele, não, pai, dá para andar. Ainda fala assim, dá para andar, pai. Pneu vazio, já encostando no chão, dá para andar. Eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, como é que a mente muda, né? Mas quando a gente fala em zelo, irmãos, a ideia de zelo que eu quero pensar com os irmãos é justamente essa. Às vezes nós fazemos ou tratamos as coisas de forma até relaxada, desprezível, não damos tanta importância assim. E aí quando o apóstolo Paulo nos traz para essa ideia de zelo em relação à obra do Senhor, ele também traz para nós a ideia daquilo que fazemos e como fazemos para o Senhor. A maneira que temos e que tratamos o zelo para com a obra do Senhor. A maneira como eu honro o nome do Senhor. A maneira como eu prego a palavra do Senhor. A maneira como eu vivo em santidade. A maneira como eu coloco o meu corpo, a minha vida, os meus bens, meus dons e talentos ao serviço do Senhor. Como coloco? Essa é a ideia que ele traz para nós, irmãos. E por que nós precisamos pensar nisso, irmãos? Porque a vida cristã, ela é feita de eventos, movimentos, afazeres e outras coisas mais. Não somente no quesito oração, e Tiago traz para nós essa ideia, capítulo 2, versículo 26, ele vai dizer assim, porque assim como o corpo
sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta, nós sabemos disso. E a obra no reino, na causa, ela vai além, irmãos, da nossa oração, do nosso jejum, do nosso momento enquanto igreja. Quando nós olhamos para a nossa igreja, essa semana passada, eu conversava com uma pessoa, um amigo, um casal de amigos, que pertence a uma igreja aqui da nossa região, uma igreja menor, uma igreja pequena. E aí ela, quando foi falar da igreja dela, cheia de orgulho, né, falou assim, eu adoro minha igreja, eu amo minha igreja é pequena, e eu amo, pastor, igreja pequena. Eu me sinto bem. Eu não me vejo muito na igreja grande igual a sua, não. Eu falei, mas por quê, meu? Por que essa discriminação? Nossa igreja é tão boa, mas por que esse pensamento? Aí ela falou assim, não, porque na igreja pequena, nós vivemos assim, de uma forma mais agrupada, mais juntos. Na igreja pequena nós temos mais oportunidade, não sei o quê, eu deixei ela falar. E eu falei para ela assim, eu concordo com você em parte. Quando você diz para mim que na igreja pequena vocês vivem mais em conjunto, eu entendo, e beleza, de repente a igreja pequena, né, você consegue ter uma harmonia maior com mais pessoas, pela quantidade de membros. Mas, minha irmã, em relação ao trabalho, tu está enganada, minha irmã. Acho que na mesma proporção que a igreja cresce, o trabalho da igreja também faz o quê? Cresce. E uma vez no trabalho, quem vai desenvolver esse trabalho na igreja grande? Nós. Todos nós. Talvez na sua igreja, a dimensão do trabalho da sua igreja não seja tão expressivo quanto o nosso. Por favor, me entendam, queridos. Nós estamos diminuindo a igreja, não é isso. A igreja é pequena, a quantidade de membros pequena. A nossa igreja é uma igreja maior, a quantidade de membros maior, automaticamente o quê? Mais atividades, mais trabalho. E eu falei com ela naquela conversa, mas o mais importante, minha querida, é que independente da sua igreja pequena e a igreja onde eu pertenço ser grande, o que vale é a maneira como nós fazemos para o Senhor. Talvez vocês dentro dos seus afazeres, nós dentro dos nossos afazeres, a maneira como nós fazemos para o Senhor. E eu posso lhe garantir uma coisa, minha querida. Embora a igreja onde eu congrego seja grande, eu posso garantir para você uma coisa: há trabalho para todo mundo, para quem quer trabalhar, para quem quer fazer. E por que eu digo isso e afirmo, irmãos? Porque Deus conta conosco, comigo, contigo, com os irmãos, com a igreja. Com todos nós, sem exceção. E nós somos duplamente abençoados por Deus, né? Essa semana eu brincava com a Rosângela, eu falei, por causa do aniversário dela, eu falei, dupla honra, e quando eu dei os parabéns num dia, ela falou, pastor, mas amanhã tem de novo. Eu falei, que isso, minha irmã? Ela, não, é 2 dias, meu aniversário, assim, assado, coisa de Rosângela. Eu brinquei com ela, eu falei, dupla honra, minha irmã. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus em João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor traz para nós também essa duplicidade de honra. O Senhor nos chama, nos separa para o serviço, e o Senhor confia a nós o serviço. O que fazer, irmãos? Nós somos abençoados por Deus, o versículo vai dizer assim, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, foi eu quem vos escolhi. Mas, pastor, o Senhor faz acepção de pessoas? Não, queridos, para salvar não, mas para usar o Senhor separa pessoas. E a pessoa, quando congrega, quando está numa igreja, todas essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, não tem por que essas pessoas ficarem sem ter o que fazer. Não existe isso na igreja do Senhor. E o versículo continua. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e façam o quê? E deis frutos. E ele continua, né? O vosso fruto faça o quê? Permaneça. Percebam a intenção de trabalho? O Senhor confia a nós uma missão essa que é uma missão o quê? Continuada. Se formos entender, interpretar bem esse versículo aqui, quando ele diz para que esse fruto permaneça, não é fácil, irmãos. A ideia aqui é de trabalho. De trabalho. E como trabalhamos, pastor, na igreja, essa dupla honra que o Senhor nos dá? O Senhor nos dá várias áreas onde nós podemos atuar, vários lugares na igreja, vários departamentos que nós podemos trabalhar para Ele. Podemos nos dedicar a Ele em oração, no louvor, na pregação, na recepção, no estacionamento, na transmissão, no aconselhamento, na visitação, enfim, queridos. Há muito o que fazer. Mas tudo isso precisa ser feito com zelo.
Tudo isso precisa ser feito para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós, para que tenhamos a nossa vida no altar, trabalhando para o Senhor, mas fazendo com zelo, com cuidado, irmãos, com sabedoria. Aí ele chama a atenção aqui: não sejais o quê? Remissos. Como é que se fala? O significado da palavra remissos é vagaroso, com pouca intensidade, fazendo, às vezes até de qualquer maneira, às vezes até fazendo, mas fazendo de qualquer maneira. Nós estamos estudando o livro de Jeremias, e Jeremias, quando se trata do trabalho do Senhor, ele é até mais incisivo. Lá no versículo 48, no capítulo 48, versículo 10, a parte A, ele vai dizer assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, de que maneira? Relaxadamente. Ele pega pesado aqui, irmãos. Ele vai dizer que maldito é aquele que faz a obra do Senhor, maldito é aquele que usa os seus dons, seus talentos, de forma o quê? Relaxada, sem zelo, sem apreço, sem cuidado até, às vezes. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, uma vida que seja dedicada ao Senhor, mas ao mesmo tempo uma vida que tenha zelo pela obra do Senhor, pelos afazeres na obra do Senhor. A ideia aqui é que se você canta, meus irmãos, cante da melhor maneira que você puder cantar para o Senhor. Se você toca, toque da melhor maneira para adorar ao Senhor. Se você visita, visite da melhor maneira para agradar ao Senhor. Se você prega, pregue da melhor maneira para agradar ao Senhor. Que a sua vida seja para agradar ao Senhor. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 também vai dizer assim: tudo que tiver a mão a fazer, para fazer, faze-o conforme o quê? A tua força. Eu gosto desse versículo aqui. Algumas pessoas interpretam errado, né? Mas então se é conforme a minha força, só vou fazer isso. Não. Aí o zelo serve mais uma vez, né? Se você pode fazer mais, por que não fazer? Por que se limitar só àquilo que você acha que você pode fazer? E aqui em Eclesiastes, Salomão ele trabalha bem essa ideia. Faz conforme a tua força, mas não deixa de fazer. E o zelo traz para nós o senso também de responsabilidade. Primeiramente para com Deus, porque o que fazemos é para o Senhor. Então não adianta eu tentar fazer corpo mole, não dá para me fazer, ou eu não posso fazer, porque Deus melhor do que ninguém me conhece. Ele sabe se eu posso fazer um pouquinho mais ou se eu posso fazer um pouquinho menos. O zelo também traz para nós a ideia de responsabilidade para com o Senhor. Portanto, irmãos, vida no altar, para que tenhamos a nossa vida no altar, a primeira ideia que nós precisamos trabalhar bem é de que devemos ser zelosos na obra do Senhor, na casa do Senhor, com as coisas do Senhor, com o templo do Senhor. Zelo na obra do Senhor. Amém, queridos? A segunda ideia, quero pensar com os irmãos, volte comigo lá no texto. Para mantermos nossas vidas no altar do Senhor, nós precisamos também sermos fervorosos de espírito. Ele começa, como eu falei, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso de espírito, né, irmãos? O que nós entendemos de fervoroso? Fervor no espírito. Quando nós assistimos alguns vídeos, né, algumas falas, e há pessoas que trabalham isso, pensam que fervor, não que isso não seja, por favor, nos entendam, me entendam, né? A pessoa quando salta, quando pula, quando adora, né? O pastor falou domingo sobre o louvor, sobre o cantar. Isso também é uma atmosfera que envolve o culto e as pessoas se deixam levar e às vezes tem essa manifestação em culto, é claro, com disciplina, com ordem, se manifestam assim também. Mas tem pessoas que acham que o fervor é só mesmo aquela pessoa que pula, aquela pessoa que faz... Essa semana eu estava
Estava olhando, eu fiquei assim, não vou dizer que horrorizado, mas, queridos, é cada coisa que a gente vê em relação a culto em determinadas igrejas, que a gente fica assim, de boca aberta. A unção do pica-pau, não sei quem viu esse vídeo, que o pregador ele vai correndo, chega na coluna, ele trepa na coluna e fica fazendo assim com a cabeça na coluna. O outro, a unção do skatista, ele entra na igreja com skate, irmão, eu não sei as manobras que se faz no skate. O outro vai trepar num negócio desse aqui, ele leva um tombo, irmão, feio, ele trepa assim na caixa de som e o pior é ele tentar corrigir depois para dizer que aquilo fazia parte da pregação dele. A gente para, irmãos, e fica olhando assim, eu falo, meu Deus, o que é isso? Só que no entendimento dessas pessoas, irmãos, das pessoas que estão ali, traz essa ideia de fervor, de adoração, até mesmo a ideia de que esteja agradando ao Senhor fazendo essas coisas. E eu confesso para os irmãos que eu tenho uma certa dificuldade em aceitar essas coisas. Conversava esse dia também com a irmã aqui da igreja, conversávamos sobre línguas, o falar em línguas. E a associação que as pessoas fazem sobre o falar em língua e ter o fervor do Senhor. E a palavra de Deus não mostra para a gente que necessariamente somente essas coisas trazem para nós um entendimento acerca do fervor do Espírito. E o que é, pastor? O que vem a ser esse fervor no Espírito? A ideia de fervor é de estar quente mesmo. Tá? Fervor aqui é quente mesmo, ferver. Mas é um ferver o quê? Numa vida de intensidade, de comunhão fervorosa com o Senhor, que não necessariamente, às vezes, eu posso estar cheio do Espírito, quente mesmo do Espírito, e nem tão pouco eu estou pulando, estou falando em línguas, estou rodopiando de skate, subindo na coluna, nem tão pouco estas coisas. Até porque o Senhor nos conhece, irmãos. O Senhor sabe como está o nosso coração, a temperatura que está o nosso coração, como nós estamos fazendo as coisas para Ele. E não necessariamente eu preciso expressar isso para que as pessoas possam ver. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso viver. Fervor no Espírito, que eu entendo, é o Espírito que é o quê? Bem alimentado, muito bem alimentado. Eu gosto dessa questão de bem alimentado, porque o alimento em si, né, vamos, para a gente entender um pouco melhor aqui, o alimento em si, ele serve para quê? Não só para nos alimentar, mas para fortalecer o quê? O nosso mecanismo, né? Nesse tempo frio, uma comida quente, ela serve para quê também? Para aquecer, né? Nos aquecer por dentro, nos fazer suar e outras coisas mais, não é? A ideia de alimento, alguns alimentos gordurosos para esquentar, é essa a ideia mais ou menos. Quando eu penso em alimento e penso aqui no fervor do Espírito, eu entendo que eu preciso ser o quê? Bem alimentado. Para que a minha vida tenha o quê? Um fervor que agrade também ao Senhor. Que o Senhor olhe para mim e se agrade da maneira como eu estou me alimentando, do que eu estou me alimentando. Fervor, irmãos, traz para nós a ideia do estado do que ferve, como eu falei, do ardor, da energia e também da grande dedicação. Grande dedicação. Vida dedicada ao Senhor. E eu gosto dessa grande dedicação aqui, porque ela traz para nós não só a ideia de dedicação, mas também eu consigo ver assim de intensidade, aquilo que eu faço mesmo porque eu quero, e eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. A ideia de intensidade. E às vezes nós depositamos intensidade em algumas coisas, é verdade. Mas quando eu falo em alimentar o Espírito aqui, a ideia é essa intensidade também, de nós nos alimentarmos espiritualmente, ter intensidade nesse alimento espiritual também. Assim como nós, às vezes, nos dedicamos em outras coisas. Nós precisamos nos dedicar também, nos alimentar mais e melhor, para fortalecer o fervor de quem? Do nosso espírito. E precisamos, irmãos, de todo esse aparato, todo esse cuidado, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos conseguir resistir, aguentar um pouquinho mais. Né? Estarmos mais fortalecidos. O alimento físico, ele fortalece o corpo físico. O alimento espiritual fortalece o nosso espírito. E precisamos, irmãos, estamos fortalecidos em Cristo. Os dias são difíceis, os dias são ruins,
Romanos capítulo 8, 36 nos adverte em relação a estas coisas, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouros. Esse entregue à morte aqui são as coisas que se levantam contra nós todos os dias. E aí nós precisamos estar bem o quê? Alimentados espiritualmente no Senhor, para que possamos resistir todos os ventos que se levantarem todos os dias. O mundo se encarrega de fazer isso. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, nos alimentar, nos encher de Deus. E eu gosto quando a gente vai lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando João vai escrever às igrejas, em especial a Laodiceia, né? Quando ele vai falar, vai trazer uma ideia que nós conhecemos bem, quando ele vai dizer que Laodiceia é uma igreja que está o quê? Morna, que não está nem fria e não está também o quê? Nem quente. Ela está morna. Mas tem alguns detalhes nessa igreja aqui de Laodiceia, irmãos. A história vai mostrar para nós que essa igreja ela até fazia a obra do Senhor. Você pode ler no texto, depois você pode buscar mais e melhor para você entender. Essa cidade aqui era uma cidade onde tinha muitos banqueiros, o capital financeiro dessa cidade era muito forte. As pessoas dessa cidade eram muito bem abastadas, muito bem de vida, inclusive os crentes da igreja em Laodiceia. E chega um momento em que esses homens, seus corações, as suas preocupações estão mais voltadas para as coisas que são deste mundo, desse tempo. As questões mais financeiras estão se esquecendo o quê? Um pouco da igreja. Um pouco de si em relação à igreja, um pouco mais de si em relação a Deus. E João, quando escreve, ele vai dizer o quê? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem tão pouco o quê? Quente. Quem dera, ele vai dizer, se você fosse frio ou se você fosse quente. E quem eram os crentes que estavam lá, irmãos? Crentes orgulhosos, cheios de si, arrogantes, poderosos, né? Para aquele tempo. Para aquele tempo, mas cheios o quê? A sua carne estava cheia de orgulho. Mas o seu espírito estava praticamente o quê? Vazio. Era essa a situação da igreja em Laodiceia. Eles até faziam. E quando a gente lê ali as cartas, né, às igrejas, João, quase todas elas, ele tem duas palavras. Uma palavra de reconhecimento pelo que está até acontecendo, e aí depois ele vem com a sentença. Isso é bom, de certa forma é bom, porque ele reconhece o que está sendo feito, e nada que esteja sendo feito que esteja bom, que não possa melhorar, mas ele adverte quanto àquilo que está sendo feito errado para que possa ser o quê? Corrigido. E às vezes isso que nós estamos precisando, irmãos, para o nosso tempo, para as nossas vidas, talvez seja esse fervor no Espírito que nós estejamos precisando resgatar novamente para aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, a maneira como fazemos para o Senhor. Deus se agrada, sim, da nossa adoração, da nossa exaltação, das nossas palmas, do nosso dançar, né, como o pastor falou no domingo. O Senhor gosta, mas Ele gosta e se alegra ainda mais dos nossos corações quando esses são alimentados com a palavra, com a verdade. E essa palavra, uma vez em nós, ela praticada também, vivida também. Deus se agrada de tudo isso. E Ele traz essa ideia de fervor no Espírito aqui. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de nós. Como a igreja de Laodiceia, às vezes nós até fazemos, mas não fazemos da maneira como o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Às vezes nós até nos apresentamos, mas não nos apresentamos como o Senhor gostaria que nós nos apresentássemos diante dEle. Fervor do Espírito. Então, se queremos ter uma vida no altar, nós precisamos ter uma vida também de fervor. E o fervor vem do se alimentar bem, do se encher do Espírito de Deus. E o encher-se do Espírito de Deus está associado a quem? Ao relacionamento com a sua palavra, ao buscar em Deus. E a terceira e última
ideia aqui. Vamos agora no versículo 12, do mesmo texto em que lemos. Não muito diferente dos dois primeiros conceitos. Perseverarmos agora em oração, para mantermos a nossa vida no altar do Senhor. E o versículo nós conhecemos, né? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. O que alicerça tudo isso que temos falado aqui é a nossa vida com Deus, a começar a nossa oração, nosso momento com Deus, nosso tempo com Deus. A ideia desse regozijai-vos aqui e perseverante na oração é de que a oração ela nos aproxima mais de Deus. Ela nos leva mais a Deus. E o perseverar aqui na oração, não só no tempo de necessidade, no tempo de busca, no tempo de aflição, no tempo de provação, mas de buscar a Deus em oração, de se aproximar de Deus em oração, em todo tempo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, vai trazer isso, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Isso nos aproxima mais de Deus. Isso nos faz ter um relacionamento maior com Deus, também, além da sua palavra, que é falado ao nosso coração. E é isso que Deus também espera em nós. E a oração para nós, ela é tudo na vida de um cristão. Ela nos faz ser mais confiantes no Senhor, ela nos faz esperar mais no Senhor, ela nos faz compreender melhor questões que nós não entendemos às vezes, ela nos aproxima mais de Deus. E aí o apóstolo Paulo traz essa ideia, não desista de orar, não pare de orar, quer ter vida no altar? Oração com Deus. Ore ao Senhor, dedique-se em oração ao Senhor. E aí ele traz a ideia aqui de regozijai-vos na esperança, ou seja, independente das situações, independente dos problemas, ore ao Senhor, mas na alegria também. Ore ao Senhor o tempo todo. Dedique-se ao Senhor em oração o tempo todo. Não espere o problema vir. Ore ao Senhor. E ele continua. Ele vai dizer, sede paciente na tribulação. A ideia de orar, como eu falei, traz para nós uma identidade maior com Deus, traz para nós uma esperança maior também nesse Deus, e se devemos orar quando tudo vai bem, quando tudo vai mal também. Aí ele traz essa ideia de sermos pacientes em que momento, queridos? Na tribulação. Mas ser paciente por nós mesmos, isso não é fácil, irmãos. Só mesmo com a graça de Deus sobre nós. E como é que nós alcançamos a graça de Deus sobre nós? Através da oração. Através do nosso relacionamento com Deus. Através do nosso tempo, da nossa busca com Deus em oração. E Deus se agrada. O gostoso da oração é que Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso interior, Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Deus, na verdade, já sabe até o que nós vamos pedir a Ele. Mas Ele se agrada em ouvir a nossa oração. Ele se agrada quando nós nos apresentamos a Ele em oração. Parece desconexo, né? Deus já sabe o que eu quero, mas Ele quer que nós façamos o quê? Peçamos a Ele. E a ideia do pedir, a ideia de se colocar a Ele em oração, também traz para nós de nos colocarmos no lugar em que nós somos, de meros mortais, e reconhecendo a Deus como o Todo-Poderoso em quem podemos depositar a nossa fé. Porque quando nós perdemos essa identidade com Deus, de saber quem Deus é e quem nós somos, a gente começa a deixar de orar, a achar que não precisa mais de Deus, a tomar as decisões das nossas próprias maneiras, a conduzir as nossas vidas dentro das nossas próprias vontades, não consultamos a Deus, e aí a gente vai tirando a autoridade de Deus enquanto Deus e vai colocando o nosso eu à frente. Por isso que Deus pede para que nós façamos o quê? Oremos a Ele. A oração nos coloca em nosso lugar e coloca Deus no lugar dele. E por isso Deus quer que nós estejamos sempre em quê? Em oração. O próprio Jesus tinha isso como primícia, de orar
ao Senhor, de ter tempo com Deus em oração. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo Deus sabendo de todo o plano traçado sobre a vida dele, ainda assim Jesus fazia o quê? Orava. E é isso que nós precisamos, irmãos. Jesus sempre tinha e sempre se dirigia a Deus, né? Num tratamento chamando de Pai, porque é o que Deus é. Ainda assim, ele não deixava de fazer o quê? De orar. Reconhecia-se como filho de Deus e pedia, clamava ao Pai. E é isso que nós precisamos fazer também, irmãos, para termos a nossa vida no altar, para termos uma vida aprovada diante do Senhor. Precisamos dedicar a nossa vida também em oração. E é interessante que a colocação aqui é perseverar em oração. Perseverar é a ideia de nunca o quê? Nunca parar de orar. Nunca parar de orar. Perseverar, persevera, persevera, persevera. E é essa a ideia. Portanto, irmãos, vida no altar do Senhor é o que nós estamos precisando para esse tempo. E para mantermos a nossa vida no altar do Senhor, em primeiro ponto, precisamos zelar pela obra do Senhor. Todos nós temos uma parte especial na causa e na obra do Senhor. O Senhor tem confiado a nós a pregação da sua palavra, o mantimento da sua casa, a nós, foi a nós que o Senhor confiou. E nós precisamos não só ser grato a Ele por isso, mas também zelar pela obra do Senhor, por aquilo que fazemos, fazer com louvor, com dedicação. Precisamos também ser fervorosos de espírito, alimentar o nosso espírito, buscar fortalecer o nosso espírito cada vez mais, e mais e mais, com a palavra do Senhor em nós. E em último ponto, perseverarmos em oração. É a oração quem nos sustenta, é a oração que nos mantém de pé, é a oração que nos aproxima de Deus, não só nos tempos ruins, mas nos tempos bons também. Perseverarmos em oração, orar o tempo todo, para que nós possamos ter as nossas vidas no altar do Senhor. E uma vez as nossas vidas no altar do Senhor, as nossas vidas possam se achar aprovadas diante dele também. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor complete em nós aquilo que talvez eu não pude passar para vocês, mas que a graça de Deus continue sobre nós, nos fortalecendo em tudo, em nome de Jesus.